Agora é o Evangelho de Jesus, que eu terei o prazer de compartilhar com você. Em Efésios, no capítulo 3, de fato, o contexto do que vai ser dito no capítulo 3 começa no capítulo 2, quando Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios, ou seja, os não-judeus do mundo, que são gentios na carne, ele faz questão de dizer que é só uma questão de DNA, de carne. Espiritualmente falando, Deus não faz acepção de pessoas. E vocês que são chamados de incircuncisão pela religião judaica, não se esqueçam jamais das coisas que eu tenho dito. E aí ele diz: olha, os judeus têm um papel importante. Cristo nasceu deles. Vocês estavam separados daquela revelação que cresceu nas Escrituras do Velho Testamento, que foram palavra de Deus para cada geração, se tornaram palavra inspirada para muitas gerações e contém palavra de Deus para todas as gerações, embora muita coisa tenha caído na obsolescência. Mas vocês estavam longe e alienados disso tudo, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Vocês que nasceram na alienação, na ignorância absoluta, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, dos circuncisos, dos incircuncisos, dos judeus e dos pagãos, fez um só povo. De qualquer que seja esse ambiente ou de qualquer outro ambiente da terra, derramando sobre vocês a mesma graça e também derrubando as paredes de separação que estavam no meio, a inimizade, especialmente a inimizade dos judeus pelo resto do mundo. Eles que se sentiam gente com pedigree, pessoas mais especiais do que qualquer outro povo, etnia da terra, por serem filhos da comunidade onde a revelação mais clara e explícita de Deus se expressou. Não foi o único povo que teve revelações de Deus, mas foi um povo que construiu uma história linear dessa revelação como nenhum outro povo. E saibam que o que fez essa amizade poder desaparecer foi o fato de que Jesus cumpriu, encarnou todos os mandamentos de Deus e ele os matou na cruz. Esses mandamentos que tinham a forma das ordenanças que o Velho Testamento tanto divulgou e promulgou, Deus cancelou em Cristo e levou todas essas ordenanças, as aboliu. É a abolição da escravatura, da lei da morte, para que desses dois grupos separados, distantes, inimizados, ele criasse um único povo para ele mesmo, só um, fazendo a paz entre os diferentes, e assim reconciliasse ambos no corpo de Cristo com Deus, por intermédio da cruz, que abraçou o mundo inteiro, destruindo a inimizade para quem não quiser mais viver de religião, de preconceito, de supremacismos étnicos ou raciais, para quem quiser ter o coração aberto e entender que somos todos apenas um em Cristo, assim como todos somos um
descendentes de Adão, em Cristo somos um, muito mais ainda. E que todos nós recebemos a boa nova. Aí ele evangelizou os que estavam longe, como eu, que nasci no Amazonas, e evangelizou os que estavam perto, como aqueles que nasceram no berço das revelações, pelo menos das Escrituras, porque ele tomou a ambos e deu a qualquer um, em qualquer lugar, acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Assim, nós que éramos estrangeiros e peregrinos, não somos mais estrangeiros, nem gente andando sem caminho, gente sem chão. Não, ao contrário, ele nos fez co-cidadãos dos santos, nos tornou membros da família de Deus, que é uma palavra que ele vai usar algumas vezes aqui na sequência, família de Deus, que é feita na terra de todos aqueles que se abrem uns para os outros. Todo aquele que ama, João diz que é filho de Deus, que nasceu de Deus, que, portanto, é família de Deus. Aquele que odeia pode ser religioso, pode falar o nome de Jesus, pode babar doutrinas o dia inteiro, mas não é família de Deus. A família de Deus é feita de laços de perdão, de reconciliação, de amor, e ela é tão mais família de Deus quanto mais lucidamente ela se faça edificada no fundamento dos apóstolos, dos profetas, no mandamento do amor, da reconciliação, da esperança, sendo Jesus Cristo, ele mesmo, a pedra de esquina, sobre a qual esse edifício vai sendo construído, ajuntando as nossas pedras de encaixes, não importando de onde nós tenhamos vindo, tem o nosso lugar de embutimento na construção desse santuário que cresce, dedicado ao Senhor, um santuário de gente. Deus só tem santuário de gente, não tem santuário de pedra, nem santuário de tijolo, nem de cimento, nem de madeira, nem de ouro. Ele tem santuário de consciências que crescem em amor. E ele diz, no qual também vós que eram estéreis, estranhos, estão sendo agora edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra de esquina, como pedra angular. Vocês são famílias de Deus. Aí ele diz, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, porque eu só estou padecendo o que eu estou padecendo, ele diz, por causa do meu compromisso de anunciar o evangelho da graça a vocês. Senão eu poderia ter voltado para Jerusalém, ter sentado à mesa com Tiago, com Pedro, com os que não saíram de lá, com os que fizeram média com os sacerdotes do judaísmo e se sentiram honrados, depois começaram a ser prestigiados, quando eles começaram a chegar ao templo, depois do 2º ano da ida de Jesus aos céus, e passaram a receber bem-vindo por parte dos sacerdotes, dos levitas, dos rabinos, e ficaram muito honrados. Pararam de ter vozes proféticas, foram acomodando as suas vozes. E é o que Paulo notou de longe. Era o que ele já notava antes de se converter. Ele viu que se não fosse a coragem de Estevão, dando o testemunho que deu e sendo apedrejado, que foi o que fez uma perseguição se deflagrar contra os cristãos de Jerusalém, e eles foram dispersos, a palavra grega é semeados
por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, que era o que Jesus tinha dito que eles deveriam fazer. Logo depois que recebessem o Espírito Santo no Pentecoste, eles ficaram anos sem fazer nada do que Jesus ordenara. Paulo, quando se converteu, ele falou, não, para aquilo ali eu não volto, não. O que eu vou fazer lá? O pessoal está babando o ovo, puxando o saco, perdeu a palavra profética, estão gostando de poder. Eu não tenho nada para fazer lá, não tenho nada a aprender lá. O que eles estão dizendo eu já sei, só que agora eu conheço que o que eles diziam era verdade. E conheço a verdade mais do que eles. Paulo deixa isso explícito nas cartas dele. Eu não subi porque eu não queria aprender nada de carne e de sangue. O Jesus que me encontrou à porta de Damasco não teve mediador humano. Falou comigo, me derrubou e me abriu os ouvidos para eu ouvir a sua voz. Me deu a pena de um habilidoso erudito e me encheu o coração de revelações sublimes. Eu nunca voltei para Jerusalém. Só fui lá depois de 15 anos. Depois de 15 anos. Então, no meu coração, eu pago o preço que pago, sendo maltratado, apedrejado, jogado em porões, em fossos, em prisões, chicoteado, passando fome, necessidade, abandonado, traído, mal falado de dia e de noite, tratado como um criminoso, como um mentiroso, pelos judeus e pelos cristãos judaizantes, que são esses híbridos, que perderam a genuinidade da fé e passaram a dizer que eram de Jesus e também de Moisés, ficaram querendo produzir um Frankenstein do Velho Testamento com o Novo, ou seja, com a velha revelação e agora a Boa Nova. Ainda não havia texto de Novo Testamento, só havia a Nova Aliança, que era o Evangelho. Ele diz, eu podia não estar sofrendo nada, bastava eu estar lá, eu estaria sendo glorificado, mas por causa de vocês que não são compreendidos, vocês que já tiveram 7 casamentos e se converteram depois, vocês que vêm de relações sexuais completamente inadmissíveis para os padrões moralistas dos judeus, vocês que têm uma cultura longa, profunda atrás de vocês, que é totalmente diferente da cultura dos judeus, vocês que comem uma outra culinária, que saboreiam aquilo que os judeus proíbem, que se alegram em festivais que eles não gostam, vocês que são odiados por exterioridades, porque eles não têm coragem de se desarmarem e verem o fruto do coração de vocês. E eu recebi uma revelação e Deus me disse que não havia mais nada disso, que tudo tinha acabado, que a cruz derrubou esse muro. E é por causa dessa mensagem que eu sou perseguido, por causa de vocês. Se fosse hoje em dia, ele seria perseguido por outras razões, aquelas pelas quais eu, por exemplo, sou perseguido e odiado. Eu sou perseguido e odiado porque eu não voltei mais para Jerusalém. Eu sou perseguido e odiado porque eu me dedico aos gentios, aos abandonados, aos desprezados, aos caluniados, aos julgados, aos infernizados, àqueles que de antemão se declara que já receberam o pior juízo de Deus, e eu não creio em nada disso. Prego com amor, com inclusão, com abraço, com carinho, sem superioridade, porque eu não tenho relação de superioridade com ninguém. Trato ateus como crentes,
agnósticos como sábios, gente que vem dos cultos os mais diversos como irmãos. Não crio acepção de pessoas, já que o meu Deus não cria, porque criarei eu? Acolho a quem quer que me busque, não divido o mundo em partidos políticos, nem entre ideologias. Se vem alguém da extrema X ou da extrema Y pedir ajuda, eu acolho a todo mundo, não demando mudanças de natureza ideológica. O cara vai crescendo e vai me perguntando, eu vou dizendo a verdade do que o Evangelho ensina. E a maioria vai entendendo. Por que eu não estou nem de um lado nem do outro e jamais estarei em cima do muro, entendendo que não tem nada a ver com escolha político-partidária, mas sim com a escolha política do Evangelho, que aplica amor aonde a religião não aplica, que acolhe aqueles aos quais a religião despreza. E é por essa causa que eu sofro. Só não sofro mais porque o meu coração aprendeu a não sofrer. E porque eu creio na dispensação da graça de Deus a mim confiada para o mundo, para os que nunca quererão entrar numa igreja, ser religiosos, mas que são família de Deus, que são gente a quem Deus ama, porque Deus não é religioso e não tem preferência por religião nenhuma, porque todas elas são a mesma coisa. E as mais presunçosas sobre o fato de que Deus pertence a elas são as mais podres, como os profetas do Velho Testamento disseram aos judeus: olha, o povo à volta de vocês, cananeus, filisteus, hititas, egípcios, eles todos não conseguiram fazer coisas tão horríveis quanto aquelas que vocês fazem, praticando o culto a Deus todo dia e vivendo uma vida miseravelmente perversa e cheia de ódio. É a mesma palavra que se repete, que eu digo, e hoje estou dizendo, como Paulo disse resumidamente aqui, e que provoca esse ódio todo. Mas é um prazer manter essa compreensão, esse discernimento do mistério de Deus em Cristo, o qual, preste atenção, em outras gerações todas antes de Cristo, antes de Paulo, por exemplo, as outras gerações, Moisés não entendeu, Josué não chegou a entender, os juízes de Israel não entenderam, Davi entendeu muita coisa, mas não conseguia ver tudo, é claro. Esse mistério, esse discernimento que me é dado compreender e é dado a você compreender, esse mistério da graça de Deus em Cristo, sem acepção de pessoas, que nas gerações anteriores não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, nem em Israel, nem fora de Israel, como agora foi revelado àqueles que buscam andar na verdade do Evangelho, que buscam ser apóstolos e profetas no Espírito Santo, segundo o Evangelho, a saber que no mundo inteiro todos os diferentes são co-herdeiros, são beneficiários da mesma herança divina, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa do Evangelho de Cristo Jesus, do qual eu fui constituído ministro e eu fui Caio também, conforme o dom da graça de Deus que está em mim e ninguém pode negar. A mim
me foi concedida essa graça segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar a palavra de Deus para aqueles que conseguem ouvir falar de Deus por ninguém que tenha a boca babante de religião e de fanatismo e de mandamentos de morte. Mas Deus me deu a graça de me comunicar com eles e trazer a eles a boa nova das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E manifestar na minha geração, hoje, Paulo na dele, eu na minha, você hoje, qual seja a dispensação desse mistério, a aplicação dessa graça que estava oculta desde o início. Sempre foi ela que abraçou a todos os homens, que salvou a todos os homens, que teve compaixão de todos os homens, mas os homens não conheciam, nem dentro de Israel, nem fora de Israel. Esse mistério que estava oculto por aeões e aeões, séculos e séculos, em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, e aí a minha questão de hoje, que igreja é essa? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que na linguagem cristã, principados e potestades são anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas numa linguagem secular, numa linguagem dos gentios, são todas as outras criaturas universais e transuniversais, todas as criaturas conscientes, lúcidas, de qualquer energia, natureza, matéria ou não matéria, ou de constituição espiritual, em qualquer que seja a dimensão da criação de Deus que fez todas as coisas. Esses são os principados, as potestades nos lugares celestiais, nas dimensões diversas da criação. E a igreja verdadeira deveria manifestar a multiforme sabedoria de Deus, porque eles são muitos. Esses seres celestiais, essas famílias celestiais, têm diversidades extraordinárias. Eles nem se parecem uns com os outros. Tem criatura que o Apocalipse descreve como sendo uma bola cheia de olho para todos os lados. Tem outros que são formados de hibridizações de criaturas. Tem outros que parecem aparatos mecânicos, mas na realidade são aparatos orgânicos, de natureza orgânica diferente, viajando pelo universo. Tem todos os tipos, e eles nem se assemelham uns aos outros. E aqui se diz que a igreja deveria, pelo amor, pela inclusão dos diferentes, dos estranhos, dos distintos, ensinar a sabedoria, a graça de Deus aos principados, aos potestades, tornar conhecida agora a chance que a gente tem de chocar na linguagem religiosa ou bíblica, arcanjos, anjos, querubins, serafins, tronos, poderes, rodas, seres de todas as naturezas. A chance era essa, amando-nos, perdoando-nos, acolhendo-nos, não nos julgando, não desejando o mal, perdoando sempre, porque esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que seja assim, que fosse assim,
por cuja realidade Paulo diz, e eu repito, eu tenho ousadia de declarar e de ter acesso, mantendo a confiança transdimensional, mediante a fé nele. Como Paulo disse, nada me separa dele, do amor dele, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônio, nem coisas do presente, nem do futuro, nem isso, nem aquilo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura de qualquer outra dimensão. Essa é a minha confiança, a minha inafastabilidade, essa graça que eu, enquanto anuncio aos gentios, também ensino como sabedoria a principados, a potestades, a criaturas de outras dimensões que me assistem todos os dias. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque nisso está a vossa glória. Se eu não estivesse aqui pagando o preço que eu estou pagando, Paulo diz, vocês não estariam sabendo de nada disso. Estariam vivendo no mesmo paganismo que viveram a vida inteira. Então, por favor, não desfaleçam, não desistam, não abram mão. E aí ele continua dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, outra vez. Qual família? As do céu, que são essas famílias dessas criaturas diferentes, que nós chamamos por esses apelidos bíblicos, mas que têm seus próprios nomes e não são os nomes bíblicos. Quando esse tempo se abrir para nós, nós vamos levar um susto quando virmos a grandeza dessa família, tanto do céu como a família de Deus na terra, que é muito maior do que cabe nas congregações do cristianismo presunçoso. Para que, segundo a riqueza da glória, dessa glória que assambarca todas as criaturas universais, essa glória de Deus que não é do tamanhozinho do seu templinho brega, mal pintado e que você chama de casa de Deus, não. É esse templo feito de gente na terra e famílias nos céus. É essa catedral universal e transuniversal de Deus. E o meu desejo é que essa riqueza de compreensão cresça em vocês, que vocês recebam e sejam fortalecidos com o dunamis, com o fogo, com a chama, com o poder, mediante o Espírito Santo no coração de vocês, no ser de vocês, na mente de vocês, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Assim, tem uma relação de causa e efeito. Quanto mais vocês entenderem isso, quanto mais vocês forem assim, mais Cristo crescerá em vocês. Mais grávidos da plenitude de Cristo vocês ficarão. Porque tem gente em quem Jesus é apenas um feto de dias para sempre. Tem gente que recebeu uma inseminação há 50 anos atrás, mas Cristo não cresceu na pessoa. Outros têm um Cristo feto, outros têm um Cristo neném, outros têm um Cristo onde o cara fica fazendo exame de ultrassonografia para ver se tem pinto ou não tem pinto, se tem pinto ou não tem pinto. Mas o Cristo adulto, o Cristo parível, quase não nasce entre nós, nunca. Porque o nosso coração é murcho, é como um útero seco, onde não há expansão, não há a placenta da nutriência do Evangelho. Esse Cristo só vai crescer como habitação no coração de vocês
se vocês estiverem arraigados, enraizados, alicerçados no amor de Cristo. Não é dizendo, eu te amo, meu irmão, meu irmão, eu te amo, e sem amar porcaria nenhuma. Amor é gesto, é ação, é atitude, é oração, é perdão, é misericórdia, é compaixão, é facilitar a vida. Amor é assim, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, só se regozija com verdade, 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 que assim Cristo cresça nos vossos corações. Vocês estando arraigados do amor de Deus, vocês vão experimentar essa fé que se torna inabalável, a fim de poder compreender, porque a gente não compreende fazendo curso de teologia, aprendendo hebraico, grego, ou até aramaico, estudando os pais da igreja, os teólogos, a história. Você pode ficar culto disso tudo, como um bom rabino judeu, mas nunca ter compreendido, nunca tendo sido capaz de poder compreender com todos os verdadeiramente santos que são essas pessoas que vivem esse projeto de vida com essa consciência. E Paulo prossegue e diz, compreender, e vocês não compreenderam ainda, porque vocês vivem na estreiteza dos guetos de vocês, compreender a largura. Meu Deus, não dá para alcançar a parede da largura. Ele assambarca onde quer que haja vida, na terra e nos céus, o amor de Deus está lá. Compreender a largura, compreender o comprimento, compreender as gerações, compreender no futuro, compreender a altura, as dimensões, compreender as profundidades, os mistérios e conhecer experiencialmente a palavra que Paulo usa, conhecer por experiência, conhecer não por causa de racionalismos que não nos deixa conhecer nada, ao contrário, nos trava o conhecimento, mas conhecer com o coração que não tem limites. O coração não tem limites, a razão para, mas o coração é maior. Conhecer o amor de Cristo, que excede a toda teologia, a todo entendimento, a toda racionalização, a toda presunção de saber, a toda sabedoria. É aquilo que a gente sabe e não consegue nem explicar. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Quem não provou isso aqui, eu falo aqui do amor de Deus, o cara não entende nada, ele diz que eu sou um herege, porque ele não ama ninguém que tem uma verruga diferente da dele. Quanto mais nessa dimensão que Paulo descreve aqui, amando a família da terra e a do céu, amando os parecidos e os totalmente diferentes, e derrubando e aceitando que Cristo, na cruz, quis derrubar o muro que separava todos os homens. Conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus. E a maioria absoluta está longe de saber sequer o que é toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ele está aqui pedindo de joelhos e tal. Ele disse, até essa minha oração é pequena para o que Deus tem. Aquele que é poderosamente maior, infinitamente maior do que a minha melhor oração, do que o meu melhor desejo, ou do que o meu mais profundo pensamento, conforme o seu poder que opera em nós e crescerá em operação, em dinâmica do Espírito Santo na gente todo dia. A Ele seja a glória na igreja, que é quem deveria ensinar sabedoria
na terra e nos céus, a principados e potestades, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bom, eu devia parar aqui, porque já deu, né? Quem não compreendeu, não compreende mais. Eu, no entanto, quero deixar uma pergunta. Que igreja é essa sobre a qual Paulo fala aqui? Que família de Deus é essa? O que é a família de Deus para você? Eu me lembro de um pastor batista, daquele tipo do rastro de sangue, no ano de 1978, acho que foi no mês de julho de 78. Eu já era absolutamente conhecido na cidade de Manaus e toda a Amazônia, pregando na rede amazônica de televisão e nas rádios. Já fazia eventos e campanhas e cruzadas e pregava na praça e às segundas-feiras, nas faculdades, nos campos universitários, nos lugares os mais variados. E a cidade me tratava com um respeito daquele tipo de Atos dos Apóstolos, com alegria, com simpatia, com amor. E eu fui convidar. Todos os pastores já tinham aceito o meu convite. A Assembleia de Deus em peso, com meu amigo pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, que eu convidei para pregar na primeira noite, no evento. Convidei um outro amigo meu para pregar na segunda, e eu preguei nas duas últimas noites num estádio de futebol. Naquele tempo era chamado de Colina, era o estádio do Clube São Raimundo, na Colina. Aí eu fui lá convidar, todo mundo me disse, não vai. O meu amigo batista, o pastor Norton Hype Lages, falou, cara, ali não adianta não, cara. É uma denominação que fora do grupo deles está todo mundo perdido. Nós, batistas, que não somos do grupo dele, ele diz que estamos todos no inferno. Você, então, com essa tua abertura, aí eu fui lá, era um jovem pastor, devia ter uns 35 anos, mas eu tinha 22, 23, eu fui lá e o convidei. Aí ele ficou me olhando e falou, é uma coisa impressionante, como Deus te usa. Eu vejo na televisão, eu ouço o que está acontecendo, inegavelmente Deus te usa. Eu não consigo nem explicar como é que Deus usa um cara como você, cabelo grande, dirige uma moto, não faz distinção, não dá ênfase em doutrina, só prega Jesus, convida todos. É impressionante. Mas a melhor conclusão a qual eu consegui chegar em você, é que você não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é o pessoal da minha denominação. Mas você recebeu a concessão de fazer parte de um grupo de subredimidos, chamados de a família de Deus. Eu fiquei olhando e falei, mas como é que o cara consegue falar tanta asneira, heresia, blasfêmia com a cara limpa? Eu ouvi, deixei ele terminar o discurso. Quando ele acabou, eu falei, olha, meu irmão, tá tudo bem, não precisa aparecer. Assim, em nome da família de Deus, eu te perdoo. Fica na paz do Senhor e tchau. Aí, os anos passaram, depois de um tempo, quase a igreja dele toda saiu de lá e começou a ir me ouvir. E aí ele viu que ia ficar sozinho, aí começou a tentar se aproximar de mim. Eu nunca dificultei a vida para ele, ao contrário, tentei facilitar tudo que eu podia. Mas tem gente assim, e que tem a coragem de ser assim. Como aqui entre nós, está cheio de gente com essa cabeça tosca, ogra, pequena.
nunca saíram da idade da pedra da espiritualidade. Estão aí. O que é a igreja para você? Aí você diz, não, a igreja está aí, Caio, a igreja. Não, o que está aqui é o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, dividido nas suas milhares de seitas e denominações. É o que a gente tem aqui. São milhares de agremiações, de clubes de pseudo-santidade, de clubes políticos partidários, de clube de espertos, de lobos vestidos de ovelhas. É isso que a gente tem aqui em abundância. Antigamente, há 27 anos atrás, eram abertas quase 1.000 e tantas igrejas de papel nos cartórios por dia no Brasil. Imagina, hoje em dia, quanto não é? Quantas não são? Agora, igreja eu procuro, eu vivo querendo achar igreja. Aqui e acolá eu encontro uma comunidade de fé melhorzinha, menos medíocre, menos apequenada, mas as mais expandidas ainda são cheias de travas, de viseiras, de proibições. As mais liberais são ainda cheias de preconceito. E as conservadoras, então, meu Deus, são horrorosas. As puritanas são intragáveis. E aquelas que se sentem superiores, porque falam que sofrem dessa erudição de algaravia estática, esses se sentem mais superiores ainda. E eu procuro e não acho igreja. Pastores, presidentes de denominação, se gloriando de que agora o presidente determinou que não se distribua mais dinheiro aos prefeitos sem ser através do pastor da Assembleia de Deus. Eu vi o presidente da Convenção Geral mês passado dizendo isso, antes de haver esse escândalo aqui do Ministério da Educação. Ele já tinha dito e todo mundo já sabia que estava sendo assim há um tempão. Essa é a glória. Aí quando eu vi o José Wellington dizer aquilo, e vi logo depois o Silas descer o cacete nessa história aqui do Ministério da Educação, eu falei, eu também entendo o jogo. É porque se isso está correndo através das mãos do José Wellington, do Manuel Ferreira, das Assembleias de Deus, que são as mais capilarizadas do país, e estão próximo das comunidades onde o Bolsonaro mais precisa de voto, e o Silas não, porque o Silas é de uma Assembleia de Deus pequena ainda, comparada com as outras. A Vitória em Cristo é uma denominação mínima, comparada com a Assembleia de Deus da Convenção Geral, com as Assembleias de Deus de Madureira e com outros grupos denominacionais. Tem muito grito, muita bravata, muita povo, mas só isso. Quando eu vi ele descendo o pau no Ministério da Educação, eu falei, tá, ele não consegue esconder, que é porque ele está morrendo, e morreu de inveja, quando essa possibilidade foi dada a todos esses outros pastores desses outros grupos de assembleia, mas não ao grupo dele. Do contrário, ele estaria caladinho, caladinho. Quando você conhece bem esses intestinos, até quando eles não estão dizendo explicitamente as coisas, eles estão dizendo, para bom entendedor, com toda a clareza, do que eles estão sofrendo. Agora, eu não chamo isso de igreja. Igreja é outra coisa. Domingo à noite, aliás, esse fim de semana eu tive um momento igreja, alguns momentos igreja maravilhosos. Lá no Caminho da Graça, na faculdade onde nós nos reunimos, na Campos Sales,
de sábado à noite e domingo de manhã, quanta coisa linda, quanto povo, igreja, quanta gente quebrantada, igreja. Essa gente me enche o coração, me ternura, me engravida, igreja. Depois à noite eu fui fazer um podcast com Rafinha Bastos. Tive um encontro igreja. Antes do podcast, durante o podcast, depois do podcast. Comunhão, amor, acolhimento, mutualidade de prazer num nível espiritual maravilhoso. Na minha opinião, eu já fui a muitos podcasts, mas eu não tive nenhuma experiência tão espiritual em nenhum podcast como foi esse que está disponível aí no YouTube, no canal do Rafinha. Os assuntos foram todos de natureza espiritual. O interesse dele, você olha no rosto dele, ele está bebendo a palavra. Depois eu cheguei e falei, olha, você é minha igreja. Você, sua mulher. Eu tinha passado a semana na casa de um amigo, com a família dele, onde eu tenho igreja. Fui para um jantar na casa do meu querido amigo Carlos Breguentin, da Lau, com os filhos, o Felipe e a Carol, e o netinho, o Arthur. Meu Deus, que encontro igreja, que encontro cheio de luz, de amor, de verdade. Igreja. Eu tenho muitos amigos igreja. A minha igreja começa aqui dentro da minha casa. Com a minha mulher, eu durmo com a igreja. Faço amor com a igreja, beijo a igreja, cheiro a igreja. Minha netinha hoje de manhã me dá um beijinho com aquele cheiro de Johnson & Johnson, 22 anos. Ah, que igreja cheirosa, meiga, amorosa. Meus irmãos amados, queridos, que me tratam com toda a intercessão, oração. Milhares de vocês aqui comigo agora, hoje. Minha igreja. Aqueles que estão espalhados pelo mundo todo, tentando fazer o bem. Alguns que nem sabem de igreja nem do evangelho, mas são gente boa de Deus. São meus irmãos, são família de Deus, são corpo, expressão dos braços de Cristo, dos olhos de Cristo, dos passos de Cristo, dos socorros de Cristo, das doações de Cristo, do levantamento de Cristo, dos cuidados de Cristo na terra. Ontem eu vi aqui a Lila, de 98 anos, mãe do meu amigo Alfredo Serquis, que partiu ano passado aos 69, jovem, forte, um acidente de carro. E o filho dele, que assumiu todo o trabalho dele de meio ambiente, que está fazendo um trabalho maravilhoso que deixaria o Serquis felicíssimo. Estava aqui com ela, 98 anos, está vindo de campos de concentração, de guetos, sobreviveu na Polônia, sobreviveu à Segunda Guerra, sobreviveu à miséria, veio fugida para o Brasil, sobreviveu ao Brasil, sobreviveu às perdas que teve. Por último, agora sobreviveu à perda do filho, que era apaixonado por ela, que tinha acabado de fazer um documentário sobre a vida da Lila, que está no Now, para quem quiser assistir. Aí o Guilherme Serquis, filho dele, que é um netinho apaixonado pela avó, a trouxe aqui para o STF, para o julgamento das coisas e causas de transgressão aos princípios, às legislações do meio ambiente que o nosso governo praticou e que estão sendo julgadas aqui. E ela veio do Rio com os seus 98 anos para honrar a causa, o filho que estaria aqui, o neto que estava presente, veio honrar ela
é judia, minha irmã, corpo de Cristo. Me trata com amor. Quando o filho morreu, eu estava aqui na pandemia, não pude ir, mas veio lá do meio deles a pergunta: por que tem que ser um rabino? Por que a gente não chama o Caio, que era um dos melhores amigos do Sirquis? Porque eles mesmos reconhecem em mim aquilo que quase todos da família se converteram ao Evangelho, chamam igreja. Embora não frequentem lugar nenhum, mas eles são igreja. E aqueles que eu encontro na rua de todos os lados, que são igreja, que dizem: olha, eu não consigo mais me congregar, mas eu sou cheio do Evangelho. Ontem eu fui fazer um stand-up paddle com minha filha e com uma pessoa que me contou isso. Eu fui da igreja de denominação tal, saí de lá porque eu não aguentava mais sofrer aquilo ali, fui para outra. Aí se tornou impossível, uma roubalheira, uma mentirada, uma falsidade, eu não aguentei. E todo mundo diz que eu estou desviado e eu nunca estive mais na presença de Deus. Ele me contando isso na prancha dele ao lado, e eu ouvindo e falando. Depois eu falei: olha, meu irmão, a gente está aqui, olha, o caminho é esse aqui. Hoje é sobre as águas, mas é esse o caminho. Você é a igreja, nós somos irmãos. Não se desvie do Evangelho, pratique a palavra com esse amor, com essa simplicidade. Você é igreja não é lugar, não é agremiação, não é CNPJ, não tem profissionais especiais, nem sacerdotes. Igreja é gente, igreja é amor, igreja é socorro, igreja é misericórdia, igreja é acolhimento dos inacolhíveis, é ter olhos para os invisíveis. Isso é igreja. Essa é a minha igreja. Eu tenho tentado ser mentor há 15 anos de um grupo que, de fato, começou há 20 anos atrás no Café com Graça, em Copacabana, onde até o dia de hoje não tem nenhum presidente, não tem ninguém, nem tem nenhuma hierarquia, não tem nada. Todo mundo pode ser tudo, depende do crescimento espiritual, e todos são apenas irmãos. E eu tenho muito prazer no espírito daqueles que entenderam e que, sinceramente, estão vivendo nesse espírito e divulgando esse espírito. Eles são minha igreja. Aí tem gente que diz: o Caio não crê na igreja. Eu sou um dos poucos que creem em igreja. Eu não creio na Babel, na Babilônia, na meretriz apelidada de igreja. Não crerei jamais. Profetizarei contra ela até o fim da minha vida, enquanto continuo contando boas novas de Jesus para o mundo inteiro. Para o mundo, eu falo as boas novas. Para essa coisa que está aí apelidada de igreja, eu só tenho profecia de Ezequiel, Jeremias, dos apóstolos, profecias de Jesus contra fariseus, saduceus, hipócritas, contra o templo que Jesus esperava que não ficasse dali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, daquele bezerro de ouro, daquele lugar de idolatria, como a maioria das igrejas dos homens se tornaram bezerros de ouro, objeto de idolatria, de poder, de disputa. Isso aí é gente que você derruba o muro e eles constroem. Você derruba o muro da separação e eles descem o pau em você. Eu me sinto, às vezes, como Neemias, tentando reconstruir o muro da cidade com amor, e os outros ali descendo o cacete. Não é querendo fazer muro de separação, apenas de proteção dos vulneráveis, porque tem gente que não para de bater. Eu prefiro levar nas costas, na cabeça, sofrer o que tiver que sofrer, ser desprezado, qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma pena de mim, para mim é glória. Como Paulo disse, é glória.
Foi a graça que eu recebi de sofrer esse sofrimento lindo, maravilhoso, de andar na companhia dos profetas. E é para essa igreja que eu convido você. Essa igreja que assusta os seres de outras dimensões. Pode chamar de anjo, arcanjo, principado, como você quiser, os apelidos que você dá. Eu também chamo por esses nomes para me fazer compreendido. Agora, para quem está do lado de fora, eu uso a terminologia que eles compreendem melhor. Começa com extraterrestre, porque não são desse mundo, são de outra dimensão, são de outra localização ou não localização ou dimensionalidade, que são também minha família nos céus. Eu estou cheio de família. Eu tenho família na Terra, que não é só de DNA, é família espiritual, família na fé, família na alegria de padecer por Cristo Jesus, as mesmas coisas. E tenho amizade com anjos, com principados, com potestades. Eu sei da minha amizade com os céus. Sei. Aí você diz, esse cara deve ser um narcisista, doido, megalomaníaco. Vai perguntar para Jesus quem eu sou. Depois me julga. Agora eu sei. Eu sei que os anjos vêm muitas vezes e me servem todo dia. Eu vejo a mão de anjo para lá, a mão de anjo para cá, minha mulher vê, quem anda comigo vê. São intervenções, são cadeias que se abrem, são grilhões que se quebram espontaneamente, são realidades impossíveis que se materializam bem diante de mim, que pousam no céu. Amigo de homens e de anjos. Se você for escrever um dia uma lápide, aonde estiver o meu pó, você pode escrever lá, um homem amigo de homens e de anjos, porque é o que eu quero ser nessa vida, um amigo de homens e de anjos, porque essa é a igreja de Deus. A verdadeira igreja de homens deixa perplexos os anjos, os principados, os potestades, os seres extradimensionais em relação a nós, que se perplexificam. E Paulo diz, porque a intenção de Deus é que eles aprendam a sabedoria do amor no Evangelho, que derruba muralhas de separação e inclui os excluídos nesse amor que os anjos querem compreender e nem sempre entendem. Mas louvado seja Deus por quem permitiu que Cristo se dilate em si. E esse amor se expanda. E a gente compreenda a largura desse abraço eterno. A altura desse alcance. O cumprimento geracional de toda essa palavra do Evangelho que nunca expirará ou envelhecerá, disso eu tenho certeza. E a profundidade das novas revelações do amor que vão se aplicando às novas condições da vida. Se você quiser ser do Evangelho, você tem que ter, no mínimo, essa referência para começar a jornada do seu crescimento e da sua maturidade. O resto é religião. Jesus, que essa leitura, essa releitura, essa aplicação tenham sido próprias, pertinentes, inquestionáveis, inegáveis, aceitáveis por todos os corações de boa vontade. É o que eu te peço agora. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.